PUC TV Esportes, oferecimento, supermercados Tatico, quer economizar de verdade? Acesse taticobaratotododia.com.br e confira as ofertas. Olá, muito boa tarde. Segunda-feira, dia 11 de agosto, PUC TV Esportes no ar, pra gente falar como foi o final de semana no futebol. Para os times goianos foi péssimo, né? Na sexta-feira o Atlético não conseguiu vencer o líder Ceará, perdeu por 2-0. No sábado o Vila perdeu mais uma, dessa vez para o Paraná Clube, e o Goiás não conseguiu vencer lá na Arena Fonte Nova. Perdeu para o Bahia por 1-0. Hoje aqui comigo e durante 30 dias, Cleison Teixeira, André Isaac, né, tirou umas férias, merecidas férias. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui com a gente, Cleison. Boa tarde, Luciana, boa tarde, amigos que nos acompanham aqui na PUC, né, na PUC TV, PUC TV Esportes. Final de semana trágico para o futebol goiano, digamos assim, né? Super trágico, né? Goiás perdeu um jogo onde ele, teoricamente, teria mais condições de vencer, jogando fora de casa. Vila Nova já é normal, uma derrota do Vila na Série B, ainda mais fora de casa. E o Atlético perdendo para o líder da Série B aqui no estádio Serra Dourada. Craque de Catalão também pela Série C perdeu Todos em casa, perderam, né? Só Napolina e Goianésia que não perderam, porque não jogaram no final de semana. Vai jogar ainda nesta semana, né? Porque na Série D são 5 times em cada grupo, então um time tem que folgar por rodada no grupo. E coincidiu de Anapolina e Goianésia, que estão em grupos separados, folgarem nesse final de semana. Então voltam à ativa no próximo final de semana. Começar então falando do Goiás, que perdeu para o Bahia por 1-0, segunda derrota consecutiva aí, né, do Goiás. O jogo foi lá na Arena Fonte Nova. E antes se falava muito bem, Cleison, da defesa do Goiás. Mas parece que voltou a falhar nesse jogo, né? E o ataque continua inoperante. Exatamente. A defesa do Goiás, infelizmente, acabou falhando no jogo. Né, mais uma vez, falha individual, e nesse caso o Jackson foi o jogador que acabou falhando. Um cruzamento, um escanteio cobrado pelo Marcos Aurélio, a bola na área e o Fael acabou subindo sozinho, marcando ali o gol de cabeça. Né? O Jackson estava na marcação, mas acabou não acompanhando essa marcação e por isso o Bahia acabou vencendo. E também tivemos falha no ataque, que é o ponto negativo do Goiás. O ataque, mais uma vez, não conseguiu ser eficiente e com isso não balançou as redes. Teve uma grande oportunidade já no finalzinho do jogo com o Assuério, mas acabou desperdiçando. Aí nós vemos os melhores momentos da partida. Um primeiro tempo onde o Bahia arriscou um pouco mais. O Goiás até começou nos primeiros minutos dominando a partida, só que depois cedeu o espaço, cedeu o campo. E o Bahia, mesmo frágil, uma equipe tecnicamente até inferior à equipe do Goiás, mas tem dificuldades, mas mesmo assim o Bahia acabou dominando na reta final do primeiro tempo. Segundo tempo, já tentando administrar um resultado, o Goiás acabou pressionando um pouco mais. Mas nada que pudesse deixar o Bahia preocupado, né? Aí a falha que a gente falou no gol, né? O Fael subiu praticamente sozinho. Sozinho, não tinha ninguém marcando ele ali, né? O Jackson estava ali próximo, mas chegou atrasado, né? E o Fael é um exímio cabeceador, é o melhor cabeceador do Bahia, um dos melhores no Brasileirão. E interessante é que não tinha ninguém marcando o Fael. Até acho que o Amaral deveria estar marcando ele, já que o Amaral é o melhor cabeceador do Goiás, né? E a gente percebeu que o Davi fez falta nesse jogo, né? Fez falta porque o substituto dele, o garoto Rodrigo, da base, ele acabou sentindo um pouco. No início, muita chuva na Fonte Nova, campo um pouco escorregadio, a bola meio rápida, e ele teve dificuldades no passe. E o volante, quando ele não consegue ter eficiência no passe, a coisa não progride muito bem, não. Isso aconteceu com o Rodrigo, tanto que ele acabou sendo substituído ainda no intervalo. As mudanças feitas pelo Trubisky no intervalo, ele tirou o Ramon e tirou o Rodrigo, colocando o time um pouco mais à frente, colocou o Thiago Real e também o Murilo, garoto da base, meia atacante, que também tem muita qualidade, acabou fazendo com que o Goiás forçasse um pouco mais a partida na parte ofensiva. Só que faltou qualidade, né, na hora de finalizar. Esse é o chute do Murilo, o garoto deu 2 chutes no gol, um deles, inclusive, obrigando essa defesa do Marcelo Lomba. E a grande oportunidade, no finalzinho, desperdiçada pelo Assuério. Perdeu aí pro Bahia. Agora vamos conferir aqui quem são os próximos adversários do Goiás. Se vai dificultar aí na próxima rodada, que é a 15ª já. Vou colocar aqui para vocês. De 15ª a 17ª rodada. Goiás vai jogar contra o Internacional sábado aqui no Serra Dourada. Inter, né, que venceu o Grenal por 2-0. Está no G4. O que você acha desse jogo? O Inter, tá difícil pro Goiás, né? O Inter vem bem. O Inter vem com 4 vitórias seguidas, o Goiás 2 derrotas consecutivas. O elenco do Inter já é melhor que o do Goiás. Então, o Serra Dourada, um campo grande, um campo que
né, propicia as equipes de menor qualidade técnica de explorar essa situação, então o Inter chega como favorito. Vamos lá. Vai jogar contra o Corinthians lá em São Paulo. Mais um jogo onde o Goiás é franco Corinthians que atirador. tá no G4, né? Isso. Melhorou muito o Corinthians. E o terceiro jogo aí, na 17ª rodada, o Goiás vai jogar contra o Cruzeiro, o líder. Exatamente, aí complica a situação, né? O Cruzeiro que também é favorito nesse confronto contra o Goiás, ainda mais jogando em casa no Mineirão. Vamos lá, o Goiás vai jogar ainda com o Atlético Paranaense, essa é a 18ª rodada. Atlético Paranaense que venceu, né, nesta última rodada, venceu o Palmeiras por 2-1. E aí, esse jogo fica mais fácil, né? Só confirmando, o Atlético Mineiro venceu o Palmeiras 2-1, o Atlético Paranaense bateu o foi Botafogo 2-0. o Botafogo. Porque Atlético, Isso. Atlético, né, gente? Conta aí. Então, o Atlético do Paraná é um time perigoso, mas aqui em Goiânia, acredito que o Goiás é o favorito. E na última rodada do primeiro turno, a Chapecoense lá em Chapecó, outro adversário complicadíssimo para o Goiás. Então o Goiás ele perdeu a chance de conquistar pontos, né? Exatamente. E aí cinco adversários difíceis. Na próxima rodada. Antes da gente falar do Atlético, o Cleison vai dar o recado Tatico, né, Cleison? Com certeza, viu, Luciano? Se você quer economizar de verdade, meu amigo, acesse taticobaratotododía.com.br e confira as ofertas. Garrafa térmica Soprano única 1 litro, apenas R$ 10,89 a unidade. Achocolatado em pó Chocal Predilecta sachê 800 gramas, apenas R$ 3,97 a unidade. Limpador Veja Perfumes 30% de desconto, 2 litros, R$ 8,99 a unidade. Shampoo 800 ml ou condicionador Tricofácil 780 ml, você paga apenas R$ 7,95 a unidade. Margarina cremosa Claybon com sal, 500 gramas, apenas R$ 1,88. Sabonete Johnson's, 90 gramas, apenas 78 centavos. Amaciante Proeza 2 litros ou salsicha Hot Dog Aurora, o quilo você paga R$ 2,95. Suco Del Valle, 1 litro, apenas R$ 2,89. Cenoura ou laranja, apenas 69 centavos o quilo. Bombons Grandes Sucessos Lacta, caixa de 378 gramas, apenas R$ 5,95 a unidade. Açúcar Ibiá ou Ecoçúcar pacote 5 quilos ou pão francês, o quilo ou café moído brasileiro, pacote de 500 gramas, apenas R$ 4,89. Arroz cremoso tipo 1, pacote 5 quilos, R$ 7,48. Mais informações, acesse o site taticobaratotododía.com.br. Continuando falando aqui, eu vou falar do Atlético, né, que na sexta-feira perdeu para o líder, para o Ceará, por 2-0 no Serra Dourada. O Cleison falou que o Atlético era favorito, mas em nenhum momento o Atlético mostrou isso em campo. Pelo menos foi isso que eu vi, Cleison. O Ceará está com muita força nesse campeonato e assim que terminou o jogo, o Hélio dos Anjos falou que o Atlético jogou no seu limite. Será que eu entendi bem? Ou seja, se chegar um América Mineiro, se chegar um time que está no G4, a derrota vai ser aceitável, é isso? Não, acho que não. Eu acho que o que o Hélio quis dizer com o fato de dizer, de afirmar que o time dele jogou no limite, foi para tirar justamente o peso de críticas em cima de determinados jogadores. Exemplo 1, Luciano Sorriso, que falhou no primeiro gol da equipe do Ceará. Tinha a bola dominada no meio campo, é bem verdade que tinha 2 jogadores do Ceará cercando, mas ele poderia ter se livrado da bola facilmente, ter executado um passe, ter forçado uma jogada para que o Ceará não tivesse a posse de bola e pegasse o Atlético que estava naquele momento saindo para um contra-ataque, desprevenido como aconteceu, e deixou, no caso, o Magno Alves em boas condições, no mano a mano, para poder finalizar. Então, quando o Hélio disse que os jogadores se doaram ao máximo, que o time jogou no limite, é justamente para tirar essa situação, para não dizer que o jogador foi displicente, que o jogador não se dedicou. Pode até não ser o caso de não ter se dedicado, mas faltou um pouco de responsabilidade, já que isso é um jargão velho, conhecido no futebol. No meio campo, você não pode errar passe e não pode perder bola daquela forma, ainda mais saindo para um contra-ataque. É fatal. 90% das vezes é fatal. Infelizmente, o Atlético entrou nessa estatística. Perdeu a bola, deu a chance do mano a mano, Magno Alves com a bola nos pés.
um jogador de muita categoria, acabou finalizando bem. E no segundo gol, falha na marcação do jogador que cruzou e falha do posicionamento da defesa, que deixou o Magno Alves entre os grandalhões do Atlético, os defensores do Atlético que são mais altos em termos de estatura, são bem mais altos do que o Magno Alves, permitiu com que o Magno Alves cabeceasse tranquilo e marcasse ali o segundo gol. É isso aí. Primeiro intervalo aqui no PUC TV Esportes e em sequência a gente vai falar sobre a derrota do Vila Nova. Outra derrota, né? Toda segunda-feira que a notícia é a mesma. Desta vez perdeu para o Paraná Clube fora de casa. E você também confere como foi a vitória do Flamengo, que saiu do último lugar, mas continua na zona de rebaixamento. Voltamos já. De volta ao PUC TV Esportes e agora vamos falar do Vila, né? Que perdeu fora de casa por 3-1 para o Paraná Clube. A gente percebeu que no comecinho do jogo até tive aquele fio de esperança. O Vila vai conseguir a sua primeira vitória fora de casa. Mas aí depois voltou tudo que acontece nas rodadas anteriores. Jogadores que não conseguem, né, jogar lá na frente. E aí o adversário conseguiu dominar o jogo e venceu por 3-1. E aí, tem mais alguma coisa para falar, Cleis? Fala aí. Tem, mais uma derrota do Vila. Você falou bem dos lampejos, né, que o Vila teve no primeiro tempo. Teve no primeiro tempo, acabou aí chegando 2 vezes seguidas, né, com o Nenê Bonilha, com o Rafinha, aliás, com o Paulinho, mas acabou esbarrando ali no travessão. Depois, na sequência, o Paraná Clube acaba fazendo o primeiro gol, com o Thiago. Depois, o Vila consegue buscar o empate com o Léo Rodrigues, mas aí aquela situação de bagunça, de desorganização que acontece no Vila Nova, por parte de alguns jogadores, né, desatenção, aquele desespero, e o Vila acaba no fim cedendo gol, cedeu 2 gols para a equipe do Paraná, gols que poderiam ter sido evitados, mas que infelizmente o Vila vem sofrendo ao longo dessa Série B. Isso tem acontecido, né? Você conseguiu ver algo positivo nos estreantes, Felipe Macena e Ítalo? O Felipe Macena não foi tão bem, sentiu, acho que poderia inclusive ter sido substituído, até penso que o Márcio, ao invés de ter sacar mais um atacante, ele poderia ter sacado o Felipe Macena e mantido o Arthur na equipe. O Ítalo, eu já gostei um pouco desse garoto, acho que o Vila pode continuar apostando nesse atleta, né? Como outros garotos também. Acho que o Vila agora na Série B, Luciana, não tem muita coisa para fazer, não. O Vila tem que aproveitar agora, colocar a garotada da casa, dar experiência, já começar a preparar uma base para 2015. Essa base vai disputar o Campeonato Goiano da Divisão de Acesso e o Brasileiro da Série C. E mantendo a base, contratando alguns reforços pontuais, mas reforços, não é contratar jogador, não, é contratar reforço. Jogador que vai chegar no Vila Nova e vai vestir a camisa de titular e vai ajudar, vai contribuir. Né? Não é jogador que o Vila vai de repente contratar para vir sem qualidade, que vai ficar o tempo todo no departamento médico. História de teste, que eu não dou conta de entender isso lá no Vila. E que também vai ficar no departamento médico, joga uma partida, fica mais 4 no departamento médico, depois faz um jogo, fica mais 3 e assim vai. Então o Vila precisa de jogador que atue, que esteja presente. Até ouvi uma declaração do Léo Rodrigues reclamando dessa situação. Diz que, até para surpresa dele e nossa também, quem está chamando a responsabilidade no Vila Nova e tentando, e buscando, e brigando, e lutando, são os garotos. A boleirada, os jogadores experientes que foram contratados para resolver e que deveriam estar puxando essa fila, estão meio que escondidos. Mas essa declaração veio de um jogador do próprio Vila Nova. E essa história já aconteceu. Exatamente. Sempre sobe para os meninos no final, quando tá tudo perdido. Por isso que eu acho que o Vila tem que aproveitar, é uma oportunidade boa, já que o time tem poucas chances, e até de definir o Márcio como treinador para a próxima temporada. É claro que depende do Márcio, eu manteria. Você manteria ele? Iniciaria um trabalho com ele, já pensando num trabalho futuro. Porque ele chegou para pegar ele pegou uma bomba, ele está com uma bomba relógio na mão para tentar desarmar. Uma bomba relógio que tem vários dispositivos, não é só um não, ele tem vários ali para ele desarmar, então não dá conta, é impossível. Dá não. Você poderia trazer hoje o Muricy Ramalho, o técnico da Alemanha, que nem daria conta com esse elenco, não tem como. Vamos lá, vamos conferir o restante dos jogos que aconteceram pela Série B, começando aí com o jogo do Icasa. O Icasa venceu o América Mineiro por 2-0. O Henrique Canu fez os 2 gols da partida. Um foi aos 28 minutos do segundo tempo e o segundo aos 43 minutos do segundo tempo. 2-0. Ponte Preta venceu o Bragantino por 1-0. Rafael Costa fez o único gol da partida. O ABC perdeu para o Vasco por 2-1. O Kleber fez o primeiro, Kleber Gladiador. O segundo foi feito pelo Douglas de pênalti. Caiu lá.
Douglas, que sempre é oficial que bate pênalti, né? E o Cobrou bem. Denis Marques vai também fazer de pênalti, só que para o ABC. Então, um jogo com 2 pênaltis Na aí. acabadinha também, foi muito corajoso nesse Olha lá. Então, 2-1 aí pro Vasco. Santa Cruz venceu o Náutico por 3-0. O Keno fez o primeiro gol aos 11 minutos do segundo tempo. Ele foi costurando lá, né? Saiu lá de trás, ó. Chegou ninguém. 1-0 aí pro Santa Cruz. Wesley, é aquele Wesley. É o Ele Wesley. jogou no Vila, que é do Atlético Ex-Vila, Mineiro. né? Ele é do Atlético Mineiro? Sim. É. Bom, era quando veio para o Vila. Não sei se continua vinculado ao Atlético Mineiro. Não sei. Depois eu vou ver. Aí, então o colega Wesley fez os 2 gols. Então aí o Náutico, né? Mais uma derrota aí, Náutico. A torcida lá tá furiosa com o técnico. Tá. Ó o Boa. Golaço. Golaço. Boa Esporte venceu o América de Natal por 3-2. O primeiro foi o Clebson, Isso. depois foi o Thiago Carvalho, que Isso. vai fazer E agora, aí mais um no Cléber. mais um. Ele fez 2 dois, gols. né? Isso. A E aí, reação do América. O América de Natal, o Daniel Costa fez os 2 gols do América de Natal. Esse foi o primeiro, né? E o outro te falta, uma bela cobrança. Aí pode ir pros gols bonitos amanhã, isso aí. Exatamente. Bela cobrança, muito bem executada. Vamos falar um pouco do Vasco? Você tá, é óbvio que ele vai subir, né? Mas É. você não acha que ele tinha que estar mais acima da tabela, não? O Vasco começou a competição, ô Luciana, com muitos desfalques. O técnico Adilson Batista, Ele teve do muitos elenco, problemas, que né? acabou disputando a final do Carioca, teve problemas, contusão, jogadores que não estavam bem condicionados fisicamente e reforços que chegaram no decorrer da Copa do Mundo. Aham. Então, ele aproveitou bem essa parada, tanto que depois da parada da Copa o Vasco subiu muito e vem muito bem. Então o Vasco amanhã contra o Náutico faz o jogo na Arena Pernambuco, 9 da noite, partida atrasada da 5ª rodada. Vencendo a partida, o Vasco já vai ser o segundo colocado da Série B. 28 pontos, ficando apenas 3 pontos do Ceará, que é o líder da Então não é competição. desculpa, né? Porque o Náutico, não é. a situação que o Náutico tá, Exato. gente. Vamos colocar aqui para vocês, então, a classificação da Série B. Vamos lá, ó. O Ceará continua líder lá, 31 pontos, hein? Distanciou agora no Verdense, tá com 27, né? América 4 Mineiro. pontos, essa diferença pode cair para 3 se o Vasco vencer amanhã. É, isso. Terceiro, América Mineiro e 4º, Joinville. Em seguida, Vasco, Avaí, Sampaio Correia, Atlético, Santa Cruz, Ponte Preta, Boa Esporte, América de Natal, ABC, Icasa, Náutico, Paraná Clube e na zona de rebaixamento, Oeste, Bragantino, Portuguesa e Vila Nova. Então tá aí. Tem WhatsApp? Tem sim. Então lê um pouquinho, que aí... Deixa eu ler aqui do Gabriel, ele é de João Pessoa, na Paraíba. Tá perguntando aqui qual vai ser o próximo jogo do Flamengo, contra quem? Contra o Coritiba, né? lá no Couto Pereira. Curitiba que tá surpreendendo, né? Assim, Tá a situação tentando, que ele tava, teve né? um bom resultado contra o Fluminense, né? Empatou o jogo, acabou empatando a partida e acabou conquistando até de certa forma um bom resultado. Se bem que empate num campeonato de 3 pontos não é lá grandes coisas, né? A gente fala pelo fato de ter jogado em casa. O André das Pedrinhas, lá de Riachão do Jacuípe, na Bahia, ele pergunta inclusive pro André Isaac, tá de férias, mas eu respondo pro André. O São Paulo tem elenco para ser campeão brasileiro? Elenco tem, mas acho difícil. Acho difícil. O São Paulo perdeu muitos pontos, perdeu pontos de jogos que vão fazer diferença no futuro. Então acho que o São Paulo perdeu. Tem um aqui que mandou agora pedindo para ler a mensagem dele. Acabei de ler sua mensagem, mas você não falou o que era. Então vamos para mais um intervalo? Vamos lá, gente. Último intervalo aqui no PUC TV Esportes. E em seguida vamos saber aí como foi a reestreia do Robinho pelo Santos. Voltamos já. De volta ao PUC TV Esportes, agora vamos dar moral um pouco para a Série C, para vocês todos os resultados deste final de semana. Olha lá, 10ª rodada começando pelo Grupo A. O Fortaleza venceu o Salgueiro por 2-0, o Craque perdeu para o Cuiabá por 2-0, o 13 perdeu para o Botafogo da Paraíba por 1-0, o Águia empatou com o Paysandu 1-1, o Juventude empatou com o Caxias 1-1, o Guaratinguetá perdeu para o Mojimirim 2-1, o Macaé perdeu para o Tupi por 2-0, o Duque de Caxias empatou com o Madureira 1-1 e o Guarani de São Paulo perdeu para o São Caetano por 1-0.
Então tá aí pra vocês os resultados da Série C. Então lê aquele WhatsApp que você me falou. Bom, que a gente vai falar um pouco de Série A. Tem o Edilson aqui, o Edilson Diniz, falando que o Cruzeiro está sendo roubado nesse brasileiro. Peraí, já que ele falou de Cruzeiro, Isso. vamos colocar então as imagens aí do Cruzeiro deste final de semana? Cruzeiro que ficou no 0-0, né? Fora de casa, contra o Criciúma. Teve esse gol que foi anulado. Foi mal anulado, né? Olha lá, Cleison. Foi mal anulado. Aí, nesse lance já tinha condições, né? Aí a volta, você percebeu o Marcelo Moreno chuta e o William entra livre para fazer o gol. Tá na hora de eu preocupar com o Cruzeiro ou não? Posso ficar calmo? Tô com medo. Não, pode preocupar, já encostaram no Cruzeiro. Ah, e agora, Cleison? Já encostaram, Luciano, e agora o bicho vai pegar. E agora, o que a gente faz? Se você imaginava um campeonato fácil como o do ano passado para o Cruzeiro, pode riscar isso da sua mente. Porque Internacional chegou, Corinthians chegou, Fluminense está chegando, o próprio São Paulo também tá tentando aproximar da briga, então a vida do Cruzeiro não vai ser fácil como foi no ano passado, não. Não vai ser fácil. Na verdade, quem mandou essa mensagem foi o Júlio da cidade de Itaúna, falando dessa situação que a arbitragem está metendo a mão no time do Cruzeiro e que você, Luciana, é a musa da TV brasileira. Sei! Valeu! Júlio da cidade de Itaúna. Valeu, Júlio, show! Vamos falar um pouco do Flamengo? O Luxemburgo não tá conseguindo mudar o time, ou é coisa da minha cabeça? Coisa da sua cabeça. Mesmo? Por enquanto... 1-0 aí, ó. Por enquanto, o Flamengo ainda comete os erros, mas eu acredito. Mas você não conseguiu ver uma melhorinha, não? Eu acredito que com o Luxemburgo, o Flamengo vai permanecer. Ele não vai ganhar nada, mas vai permanecer na Série A. Se tivesse permanecido com o treinador anterior, o Ney Franco, o Flamengo ia cair. Era certeza, líquido e certo, o Flamengo ia cair. Realizando o sonho de muita gente no Brasil. Mas não vai ser dessa vez. Colocaram o Luxemburgo, é chato, é enjoado, é arrogante, mas é mais treinador do que o Ney Franco. Eu já vi melhor. E o Flamengo, em comparação a muitos elencos que estão disputando hoje o brasileiro, não tem elenco, grupo, para estar brigando na parte de trás da tabela. O Flamengo pode brigar ali no meio da tabela, do meio para trás. Mas para ser rebaixado, não. Tem times mais fracos aí que o Flamengo. Vamos falar do clássico? Vila Belmiro deu Corinthians, gente. Venceu o Santos por 1-0. E muita gente está falando, né, que o Corinthians conseguiu quebrar esse tabu de nunca ter vencido com o Robinho no Santos. Mas é bom lembrar que o gol do Gil saiu quando o Robinho não estava em campo. Então o Robinho continua invicto, né, Cleison? Uai. É muito fácil, Luciana. Não, perdeu. Mas é sim, uai. Mas o Robinho esteve em campo, esteve lá vestindo a camisa do Santos. E o Santos não conseguiu marcar quando ele estava em campo. Então perdeu sim. E o detalhe é que o Santos foi melhor que o Corinthians. Isso é fato. Foi melhor. O Santos criou as melhores oportunidades. O próprio Robinho fez uma boa partida. Me surpreendeu. Eu adorei, deu movimentação Robinho, demais, eu não sei se o Robinho é um pouco acima da média ou se o futebol brasileiro realmente está embaixo. Eu acho que é a segunda opção. Exato, porque o Robinho não estava bem no futebol europeu e voltou e jogou bem contra o Corinthians, que é um time que está brigando pela parte de cima da tabela de classificação. Isso mostra que o futebol brasileiro, então, realmente está num nível técnico baixo, porque o Robinho voltou e jogou bem. Ele jogou bem. Para mim foi o principal jogador em campo, junto com o Gil, zagueiro da equipe do Corinthians. Essa parte que você falou, jogou bem. Dá pra imaginar uma vaguinha na Libertadores já ou ainda é cedo pro Santos? Não, ainda é cedo. É cedo, ainda né? É cedo. Ainda assim, o Santos tem condições de brigar pela Libertadores. Tem condições, né? Tem condições. Tá. Outra, é isso aí, ó. Virou uma polêmica, né? O que o Petros fez com o árbitro. O Petros é o 40, que vai lá. Olha lá, ó. Olha aí. Mas vai tomar um ganchinho Foi mesmo. Depois, ele vai ser denunciado pelo STJD, pelo Paulo Schmidt, que é o procurador do STJD, e o artigo que ele está enquadrado pode dar a ele uma punição de até 180 dias, ou seja, 6 meses. 6 meses. Né? Acredito que não pegue uma punição dessa amplitude, mas que ele será punido sim. Acredito na punição do Petros, porque ficou evidente que ele mudou a trajetória dele. A bola estava indo para o lado direito, o árbitro está aqui do lado esquerdo, ele muda a trajetória para poder bater nas costas do árbitro. Inclusive, ele chega a tropeçar num jogador do Santos que estava saindo em direção contrária. O que ele ia fazer ali? A não ser tentar bater nas costas do árbitro. É lamentável, porque o Petros estava fazendo um campeonato muito bom, né, o Petros? Tem hora que a gente não consegue entender o que se passa na cabeça de um jogador, né? Ainda mais um jogador como o Petros, que é um dos jogadores mais disciplinados do Campeonato Brasileiro. E fazer isso dessa forma. Depois ele teve a oportunidade, inclusive, de falar e disse que não, que foi um lance normal,
Acho que ele não tinha intenção de bater no árbitro. Então o que ele estava querendo fazer ali? Agora vamos falar um pouco do Leandro Damião, né? Leandro Damião que perdeu aquela gigantérrima, nem sei se existe essa palavra, gigantérrima. Existe, né? Podemos pesquisar no dicionário. Depois eu vejo no Aurélio. Depois você olha. Gigantérrima chance. Isso. E porque eu prefiro o Gabriel já ouvi jogando. falar gigantesca, né? Agora gigantérrima, vamos... Joga no Google aí, gente. Pedir pro povo aí jogar, porque Vai. tem que tomar cuidado. Vai. Tá. Robinho e Gabigol. 1000 vezes melhor que Robinho e Leandro Damião, né? Ah, com certeza. Robinho e Gabigol? Aham. Melhor. O Gabriel tá em melhor nível técnico do que o Damião. O Damião, na verdade, tecnicamente é um jogador comum, né? Grossão. Ele é goleador. Mas nem... De volta ao PUC TV Esportes, eu olhei aqui, gente, no Google, gigantérrima existe. Eu não falei coisa errada, viu? Parabéns, Luciana. Obrigada. Vamos lá, Atlético Paranaense venceu o Botafogo por 2-0 e a notícia é que o Botafogo pagou um mês de salário aí para os funcionários, viu? Mas mesmo isso assim, é bom. mas aí perdeu, né, por 2-0 e eu não consigo ver o Botafogo em outra posição, a não ser na zona de rebaixamento. O Botafogo está numa situação delicada. Se tem um grande hoje bem ameaçado pelo rebaixamento, esse é o Botafogo. Em função desses problemas financeiros. Aham. E, inclusive, da indisposição que há por parte de jogadores, por parte do elenco do Botafogo, para com a gestão, né? Ou seja, o presidente, os diretores do Botafogo. Infelizmente, chegou a essa situação. Isso muitas vezes atrapalha, o que é uma pena, né? Porque o Botafogo tem uma equipe muito bem, um time, você pegar o time do Botafogo, é um time que também não deveria estar nessa condição, nessa posição, de estar brigando ali na parte de baixo da tabela de classificação. Mas a gente não consegue enxergar algo melhor para o Botafogo em função de toda essa crise que acontece. Não bastasse esse problema financeiro, há brigas também por poderes dentro do Botafogo. O que acontece em muitos clubes de futebol, a gente sabe onde isso vai parar, né? Falar do Inter, Grenal, o Inter, né, emplacou 4 vitórias seguidas, o resultado foi a vice-liderança. O Felipão, né, reestreando no comando do Grêmio, ele fez 6 mudanças, colocou um jogador de 19 anos para marcar o D'Alessandro. Teve gente que gostou, perdeu, mas conseguiu ver uma diferença no time. Você conseguiu ver uma diferença no time do Grêmio? O Grêmio conseguiu fazer um jogo igual com o Inter até determinado ponto. No primeiro tempo? No primeiro tempo. Depois o Internacional tomou conta. Depois o Inter foi melhor, e é melhor tecnicamente. O Inter acabou dominando. Então, o Felipão tentou mudar, esse é fato. Ele tinha que mexer alguma coisa, porque o time do Grêmio, que vinha sendo comandado pelo Anderson Moreira, não vinha desempenhando um bom papel, não vinha jogando bem. Então, você contrata um treinador e espera que ele mexa também na equipe. Que ele mexa não só com o ânimo, com a motivação dos atletas, como também mexa taticamente no time. Mexa, tente achar soluções. Porque para repetir o que o Anderson vinha fazendo, era melhor mantê-lo, convencê-lo a ficar, né? Porque a informação que chegou, e o próprio Anderson participou da coletiva, é que ele, Anderson, entregou o cargo e deixou o Grêmio, né? Então, seria melhor a continuidade dele. Mas não foi o caso, o Felipão chegou, fez o certo, tentou mexer, mas não foi suficiente para poder conseguir parar o Internacional, que vem muito bem. Pois é, falando em Inter, essa boa posição do Inter na tabela, pode repetir aquela história de cavalo paraguaio? Ou não? Tá diferente esse ano? Não, diferente porque o Inter não largou bem. O Inter largou mal no Campeonato Brasileiro. Então ele vem agora recuperando, né? Tentando aí nessa fase, na reta final do primeiro turno, e tentar manter. O Inter tem time e condições de manter-se bem ali na parte de cima da tabela de classificação. Vamos falar. Vai acontecer isso. A gente espera, né? O São Paulo venceu Vitória por 3-1 na reestreia do Kaká no Morumbi. E quem brilhou foi o Pato, né? A gente ouviu aí na televisão, nas redes sociais, que o melhor da rodada foi o Pato. Você não concorda, né? O povo tá ligado nisso, né? O pessoal deixa se levar muito pela gol, quantidade de gols, né? Por gol. Então o Pato era um jogador que não vinha marcando gol. Aí, de repente, ele faz 2 gols e participa um pouco mais. Acho que o Pato, ele conseguiu apresentar um acréscimo no que ele vinha fazendo, porque o Pato não marcava gol e era um jogador apagado, não era à toa que era reserva. Ele teve a oportunidade, jogou no ataque, fez 2 gols e foi participativo. Errou um gol feito, é verdade, criou a oportunidade de um outro gol, num lance que ele criou, ali não é gol perdido, é uma chance criada, que acabou não sendo convertida em gol. Depois perdeu uma chance clara dentro da pequena área, mais ou menos ao estilo Assuério, do Goiás. Só que a bola dele veio pelo alto e ele acabou finalizando para fora. Mas um jogador que melhorou muito.
Agora, eu não acho que foi, assim, aquele grande destaque da rodada, não. Nós tivemos outros jogadores. Porque a atenção tá ligada demais no Pato, né? Por ter sido caro, igual no Leandro Damião. Eu fico sonhando pro Leandro Damião fazer um gol. Só que ele não faz. A carência hoje é muito grande, Luciano. É igual acontece, por exemplo, com o Douglas Coutinho, do Atlético Paranaense. Vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, atrás do Ricardo Goulart apenas. É um garoto que vem mostrando qualidade. Tem muita gente já cogitando ele para ser seleção brasileira. O rapaz não ganhou um título ainda. O rapaz não foi artilheiro de um campeonato ainda, ele está brigando agora pela artilharia. Ele não conquistou nada